É, muita gente falou sobre você pra mim, querendo entender sobre a incorporação de um extraterrestre. Muitos incorporam entidades, existem os médiums, né, que sentem ou chegam próximos, não necessariamente incorporam. Como é incorporar um extraterrestre? Não é, porque extraterrestre não incorpora, sabe? Porque ele tem corpo. Tem dois tipos de seres de outros planetas que frequentam o nosso planeta. Os extraterrestres têm corpo físico, eles estão vivos como nós. E tem os ultraterrestres, que já não têm mais corpo físico, já atingiram um nível de evolução que independem da reencarnação. Ou simplesmente porque estão mortos. No planeta deles, então não tem corpo físico. Mas tendo um corpo físico, eles não praticam a incorporação literalmente como os mentores do planeta Terra fazem. Primeiro porque o DNA é diferente do nosso. Você não tem compatibilidade de DNA. Segundo, porque todo o processo mediúnico se baseia na emissão de uma vontade do emissor que encontra uma resposta no médium, estabelece um circuito através da glândula pineal. Então, o mentor passa a sua mensagem. Se o médium é consciente, a mensagem é telepática e o médium transmite do jeito dele. Tipo, a sua casa é branca, eu, médium, sua casinha é branquinha. Entendi. Tá? Adapta. Adapta. Se você é semiconsciente, já o mentor passa a mensagem ele próprio. Por quê? Porque ele assume o cérebro do médium e ele comanda toda a vocalização. Certo. Então, a chance de animismo, a chance de mistificação, se bem que mistificação nunca tem espírito, né? Só piada mesmo. Mas no animismo, você dificulta muito para o médium interferir quando é semiconsciente. Na inconsciente, que hoje é muito rara, tem um deslocamento total do perispírito do médium e aí o espírito vai e assume o corpo físico dele. Aí não tem risco nenhum de animismo, não é nada. Por isso que o Kardec, quando fez a codificação do Livro dos Espíritos, usou muitos médiuns inconscientes, porque tinha que haver uma limpeza, uma curadoria da obra. O Kardec era muito sério nesse aspecto, ele era um cara ascético, então, óbvio, era mais sério. Por isso que ele veio para essa missão. Os ETs, eles usam um outro sistema. Exatamente porque eles não conseguem. É tão rápido o download deles para nós que o cérebro do médium ia entrar em frangalhos, então ia ter cisalhamento neuronal, quer dizer, ia ter rotura até da estrutura. Então, sabe aquele fio de prata que conecta o perispírito ao corpo físico, que entra aqui atrás, no mesencéfalo e tal? Eles se conectam nesse fio de prata. Esse fio de prata, ele assume, através do sistema ativador reticular ascendente, nós assumimos o corpo, através do SARA, sistema ativador reticular ascendente. E a gente manda no corpo através desse SARA. É como se fosse o cabo da internet que você vai lá e conecta. Eles assumem o nosso SARA e eles fazem um download de informação numa velocidade muito grande, mas eles estão no nosso cérebro, nós estamos conscientes, mas é tão forte, é tão rápido o download que você não consegue interferir. Isso é a canalização de um ET. É real, né? Tem muita gente hoje que está mistificando ET. Então, essa questão de ET ou não é algo que debate-se há muitos anos. Sim. E eu, inclusive, já entrevistei algumas pessoas aqui, ufólogos, enfim, que conversamos sobre essas questões. Me causa ainda um pouco de estranheza e gostaria que até que você pudesse me falar alguma coisa que, de repente, me fizesse entender. Como é que a gente não consegue conviver, estar aqui junto? Por exemplo, eu sou humano, você é um ET, vem de outro planeta. De qual planeta você vem? De tal planeta. E conviver assim. O que impede disso acontecer, e sendo que deixamos tão claro que isso é uma realidade? Não, na terceira dimensão, a nossa atmosfera está cheia de metal pesado. Se a gente pegasse um Homo habilis, um Homo erectus, que é mais perto, um Homo sapiens, diante do dilúvio bíblico, trouxesse para hoje, ele ia viver minutos, porque isso aqui não é ar para se respirar. Nós nos adaptamos geneticamente a essa loucura. Né? Para eles, a atmosfera não é necessariamente respirável. Segundo a nossa gravidade, para a maioria deles, ela é mais densa. Então ia ser exaustivo. Não é que eles não venham. Tem N contatos, principalmente ali na Chapada dos Guimarães, por exemplo. Você tem contatos físicos. O próprio Petit, que esteve aqui com você, lá na Serra da Beleza, chegou a ver os ETs pegando minério no rio para a nave deles. Então, eles conseguem, mas por curtos espaços de tempo.
Nós tivemos um caso muito importante ali, no meados dos anos 50, o Valtor, que ficou no Pentágono durante anos, ele era um ET. Temos uma outra mulher, que o nome dela era Dolores, que apareceu num congresso de ufologia, a testa dela era isso aqui. Ela era muito alta, as mãos dela enormes, tem várias fotos dela. Ela era um ET, então alguns deles conseguem permanecer por curto espaço de tempo. O Valtor deve ter tido alguma mudança genética para poder permanecer. E essas diferenças físicas, por exemplo, você fala sobre a testa, a altura, o tamanho das mãos e assim por diante, ainda são 2 mãos, 2 olhos, um nariz, uma boca. Quando nós somos adâmicos, nós somos a raça Dan-Cadmon. Então, você tem várias etnias na galáxia. Uma delas é a adâmica, que é a nossa, que é a mais frequente, a mais populosa. Quer dizer, o número maior de planetas tem a nossa conformação diominal. Mas você tem planetas onde são reptilianos, você tem planetas onde são aquilinos, você tem planetas onde são zeta-reticulianos, que aliás é o ET mais conhecido, né? O baixinho, cabeçudo, de olho grande, de 1,20 m. Então, você tem várias etnias, né? Então, assim como na Terra você tem etnias diferentes, certo. Imagina na galáxia também. Muito mais. E como constata-se essas diferentes etnias de extraterrestres? Porque já tem muito material a respeito disso, tem muita hipnose feitas por pessoas muito sérias, em que os hipnotizados, abduzidos ou contatados, descrevem, mas sob hipnose, então é confiável. O Tiago Tiquete, da revista UFO, lançou um livro, acho que uns 10 anos atrás, sobre etiologias, né, etnias, né, as raças. Muito bom livro, de muito peso de pesquisa, porque ele é um bom pesquisador. Uhum. Então você tem muito material que fala sobre isso. Fora do Brasil você tem muito material. A questão dos veículos, e são essas naves que estamos acostumados a ver como em filmes, etc? Ou não necessariamente? É tudo teletransporte? Chegam a Não, tem nave. Você tem o teletransporte, mas você tem naves de diferentes modelos, dependendo da raça que as traz. Mas, sinceramente, tem um monte de gente vendo nave hoje que é feita no planeta Terra. Como assim? Sim, nós temos muitas naves nos Estados Unidos. Eu posso até te passar imagens de naves pilotadas por humanos, desenvolvidas por humanos, escoltadas por helicópteros Tomahawk. Né? Aquelas naves triangulares pretas são americanas, elas não são de fora da Terra, são da Terra. Engenharia reversa ou não, nós temos naves. Sim, entendi. As nossas naves. Sim, mas em tese, discos voadores, em tese, UFOs. Entendeu? Em tese, mas não são. O que eu entendo, e desculpe minha ignorância no assunto, imagina, até para aprender, mas essa questão que questionamos tanto com as naves é a capacidade de alterar direção tão rapidamente, ou seja, as aeronaves que conhecemos, elas vão numa direção, elas fazem curva, elas fazem manobras, mas elas não dão ré. Então, e esse é o grande diferencial entre as verdadeiras naves extraterrestres com as naves feitas aqui. Elas não têm a digeribilidade deles. Uhum. Então, principalmente porque eles andam em campo antigravidade. A melhor maneira de eu te descrever a forma deles se deslocarem é antigravidade. E as nossas naves ainda não têm esse recurso. Então, a dirigibilidade das naves que são construídas como se fossem UFOs, tá? Certo. É o que é o diferencial para você saber se você está vendo uma nave de outro planeta ou se você está vendo uma nave dita de outro planeta, mas construída na Terra. Como os stealth, aqueles que o radar não pega, por exemplo. Esse é um avanço. Isso é uma engenharia reversa. Os Estados Unidos têm aviões assim fabulosos, né? E a China também tem. Pois é. E a Rússia também tem. Quer dizer, esses caras têm. Por quê? Porque eles têm engenharia reversa. Falando em Estados Unidos, essas questões, a gente vai entrar numa questão de agenda, que você comentou antes de começarmos aqui, achei interessante. Mas como são os segredos que você, imagino que investiga bastante coisa, como são segredos que guardam as 7 chaves? Por que guardam tanto? Não estamos prontos? A população, a massa, não está pronta para as informações? Ou tem algum interesse por trás que é comercial, ou seja, é financeiro, é ganância? As pessoas querem mais dinheiro, poder? Raul, sinceramente, a gente vive numa mega ilusão. A gente está totalmente iludido, entendeu? Então, o que comanda o planeta Terra não são forças de luz. A Terra não é comandada pela luz, a Terra é comandada pela escuridão. Quer dizer, o jogo, hoje, nós temos um crescimento em progressão geométrica do bem
e um decrescimento em progressão aritmética do mal. Mas é o mal que tem a manchete, é o mal que tem a visibilidade. Porque o bem está trabalhando, o bem não tem tempo de se mostrar. Então, como existe um jogo de forças, a Terra não é um planeta de luz, a Terra é um planeta dentro da categorização espírita de expiação e provas. Ou seja, a turma que está aqui é uma turma danadinha. Dark. Ou é hospital, ou é hospício, ou é prisão, dependendo do momento. Assim, eu mudo de ideia. Às vezes eu falo que é um hospício, porque nós hoje estamos imersos numa humanidade por afinidade, tá? A gente não está aqui porque veio cair aqui, porque veio fazer o bem. Nós estamos nessa humanidade porque nós somos afins. A gente ainda vibra numa lei do primeiro eu. Entendeu? Então, como nós ainda somos... O medo é o fator peculiar de toda a humanidade da Terra. Esteja ela encarnada ou esteja ela desencarnada, ou seja, viva ou morta, a humanidade da Terra tem medo. Quanto mais medo um ser tem, mais dominar o meio ele quer. Para se sentir seguro. Sim, claro. Então, quando você começa a deixar o medo para trás, a se desapegar do legitimamente, né? Você começa a perceber que tudo que você briga, sabe? Para que mesmo? Então você começa em resiliência, compaixão, muda o seu olhar em relação ao outro. O Covid veio para nos ensinar lições importantes. Uma delas era a solidariedade. O que a gente virou depois da Covid? Você vê mais radicalismo, mais egoísmo, mais rudeza, né? Você já visto o feminicídio que está batendo recorde no nosso país. Então, em vez da gente dar um salto para frente no quesito eu te entendo, porque nós, para sobreviver, temos que estar juntos, me parece que há um retrocesso, mas não há. Se você lê as manchetes, você fala, meu Deus, a gente está cada vez pior. Daqui para a morte é o único caminho. Mas isto não é real. É que o bem é silencioso. Nunca houve tanto projeto em benefício de animais, hominais e da própria natureza como nós temos hoje. Só que isso não ganha manchete. Então, é verdade que o nosso planeta é comandado por forças trevosas? Sim. Por que elas estão comandando aqui na terceira dimensão? Porque nós acreditamos nas mentiras que nós mesmos produzimos há milênios. Mas isso está mudando. Quer dizer, a expansão da consciência está mudando. O Rupert Sheldrake, quando ele falou dos campos morfogenéticos, né? Quer dizer, cada espécie tem um retângulo vibracional onde ela se manifesta. Então, quando você atinge uma massa crítica num campo morfogenético, automaticamente toda a espécie daquele campo adquire o conhecimento. Tem um exemplo, tem um trabalho científico fabuloso que foi feito com a mesma espécie de macacos, eram duas tribos em ilhas paralelas que não viam uns aos outros. Então, era a mesma espécie, a tribo de mesmo macaco, o número era diferente, na mesma região, mas eles não se viam. Os pesquisadores começaram a jogar batata para esses macacos, caía na areia. Catava batata, comia cheia de areia. Um dia, eu tenho certeza que foi uma macaca, não, um macaco, lavou a batata e comeu. Quando o centésimo, ou seja, a massa crítica dessa primeira tribo, passou a lavar a batata, automaticamente a outra tribo toda passou a lavar a batata. Campo morfogenético. Então, quando nós atingirmos a massa crítica desta humanidade, de que o egoísmo, a violência, a prevaricação, a injustiça não compensam, a gente muda. E aí aquilo que os espíritas chamam de planeta de regeneração se estabelece, onde você vai ter o predomínio do direito sobre a força, o predomínio do eterno sobre o material, sobre o físico, né, o temporário, o predomínio do espiritual sobre o material. Então, você muda de padrão vibracional e aí o mundo ganha uma nova roupa, uma nova maquiagem. E sempre fomos assim ou nos tornamos assim? Não, a Terra sempre foi assim, porque a Terra, a maneira como foi muito lento o desenvolvimento do primata aqui, que gerou o hominal, né, que o Australopithecus, quando desceu da árvore e começou a usar o polegar para não virar pinça, começou a desenvolver inteligência, aí você tem 2 milhões de anos aparece o Habilis, e aí você engata no final do Habilis, 1.800.000 aparece o Erectus, e o desenvolvimento vai vindo. Houve seres de outros mundos que vieram como exilados e começaram a encarnar nesses seres. Então eles não tinham o desenvolvimento emocional, mas tinham um desenvolvimento racional. E eles empurraram a civilização humana para frente, com intervenções genéticas, e foram empurrando a civilização para frente. Agora,
uma espécie, uma civilização que é formada por exilados, e ser exilado é quando assim, você esgotou Todo o lugar que você limite não- de mal que você pode fazer, Sim. entendeu? Sai que você está estragando a festa. Sim. Então, o que a gente podia ser? Nós somos muito primários, mas a evolução é imparável, não tem como você deter. Então, hoje você tem quase a massa crítica para a Terra virar um planeta de regeneração, mas você ainda não tem. Então, essa turma que quer manter o poder, Aham. por ganância mesmo, como você falou, dinheiro, poder, Aham. etc., eles estão lutando para ver se conseguem derrubar essa possibilidade e estabelecer um reino deles. O Chico Xavier... Aqui mesmo? Claro, já é. Eles só querem manter. O Chico Xavier disse que se a gente não se tornasse nova terra, né? Neste momento, nesta temporada de humanos, nós teríamos mais 900 anos de planeta de expiação. Quer dizer, se nós tivéssemos uma guerra fratricida, nós teríamos mais 900 anos com expiação e provas. Cara, eu tô fora. Eu não aguento viver mais 900 anos isso aqui. Mas é nisso que eles apostam. Se a gente conseguir criar conflitos fraticidas, baixa o conteúdo vibratório do planeta e a possibilidade da nova Terra é alijada. É o tal do arrebatamento bíblico. Então vão ser tirados daqui os que estiverem em melhores condições morais e éticas para habitar outros planetas e aqui fica na mão desses malucos, entendeu? É o Mad Max. É o Mad Max. É o Mad Max.